Pessoal, é o seguinte, a gente retorna aqui nesse bloco, nós paramos nessa questão na 32, que ela fala então que o servidor público do GDF em estágio probatório. Então a questão tenta trazer essa temática aqui do estágio probatório. Você vai perceber que muitas questões vão querer saber sobre o servidor em estágio probatório, a maioria delas, inclusive da parte inicial. Aí pode ser cedido para outro órgão. Então ele quer saber se o servidor pode ser cedido em estágio probatório, se ele pode ser cedido e cedido para um cargo de natureza DAS, um cargo de direção e assessoramento superior. Aqui é o alto escalão. Ele quer saber se esse servidor ele pode ocupar o alto escalão do GDF. Essa é a ideia aqui que ele está querendo colocar para a gente. Bem, a gente pode observar nessa questão aqui, se a gente for puxar lá no 26, vamos pegar aqui o 26 da nossa lei, acompanha aí no seu material, na sua lei, 26. Então aqui 22, 25, 26. Ó, o servidor em estágio probatório pode, tá? Então aqui ele está querendo saber o seguinte, o servidor em estágio probatório pode, aí ele traz as opções. Perceba que essas alternativas, grave bem, porque isso aqui vai se repetir em várias questões de prova. Vez ou outra, as provas sempre costumam cobrar. Então aqui, ó, o servidor em estágio probatório, ele pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Então aqui está dizendo que mesmo em estágio probatório ele pode ocupar tanto cargo, comissão, quanto função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Aí o 2, o inciso 2, ele fala assim, ó, se cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo, ser cedido, aliás, né? Ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Então é o seguinte, o servidor ele pode ocupar no estágio probatório, acabou de entrar no GDF, você que vai passar no concurso da SEDEST, vai passar no concurso da SLU ou no concurso do BRB, ou Polícia Civil, se você acabar de entrar, você já vai poder ocupar algum cargo desse, de cargo, comissão, função de confiança ou ser cedido para outro órgão, para poder ocupar um cargo de natureza especial. E aí, o cargo de natureza especial, dentre eles, a gente tem o DAS, tá? E aí, pode ser o DAS1, DAS2, DAS3, DAS4, tá? Então, pode ser qualquer um. Então, de fato, pode sim. Então, o item, a questão trouxe lá para a gente justamente esse entendimento aqui, que ela falou que ele pode ser cedido. Na verdade, ele pode mesmo. Tá tudo correto. Ele pode sim ser cedido aqui para o cargo de natureza especial, tá? Que é o direção e assessoramento superior. Já o 33, acompanha comigo. Questão 33, no seu material, pega aí para gente. O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou sujeito a recurso à instância superior ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. Perceba que a questão ela traz 3 hipóteses aqui para que o servidor estável perderá o cargo. Então ela quer saber assim, quando que o servidor estável perderá o cargo? Então aqui você já fica ligado porque que é um servidor estável, tá? Então ele já passou do estágio probatório. Servidor estável aqui, ele falou que perde o cargo em virtude de sentença judicial aqui transitada em julgado, sujeita a recurso à instância superior ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. Então, na verdade, ele trouxe 2, né? Cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou sujeito, na verdade, ele trouxe 3, ou sujeito a recurso à instância superior. Então, ele ou foi transitado em julgado ou ainda é sujeito à instância superior. Ou então por processo administrativo disciplinar que seja então garantido ampla defesa contraditória. Ele trouxe 3 possibilidades. Resta saber se essas 3 elas estão em conformidade com a Lei 840. Então perceba que aqui nessa questão 33, se a gente puxar lá o artigo 33, olha, coincidiu, 33. Se você puxar comigo o artigo 33, no seu material vai estar falando assim, ó, o servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição. Ponto, só tem isso, tá?
Aí o que eu fiz? Para você não ficar procurando na Constituição e tal, ficar sem saber, curioso para saber o que é, que a questão ela trouxe esse desenvolvimento, eu puxei aqui para vocês o que a Constituição está falando. O artigo 41, lá na parte da administração pública, na parte dos servidores em especial, lá vai estar justamente trazendo as hipóteses, situações em que o servidor perde o cargo, o servidor estável. Aí está dizendo aqui, ó, são estáveis os servidores após 3 anos de efetivo exercício, tá bom? E aí ele vem aqui, ó, parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, número 1, em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Tem lá? Tem. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Tem lá? Tem. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Tem lá? Não, não tem. Você acompanha comigo na questão 33, você não tem. No lugar disso, ele trouxe aquela questão lá de sujeito a recurso instância superior. Na verdade, aqui devia estar ou de avaliação ou avaliação de desempenho. Então, ele trouxe uma hipótese aí no meio que ela não existe. Era para ser essa terceira hipótese aqui, ó, avaliação de desempenho. Aí tem gente que confunde essa avaliação periódica de desempenho com a mesma avaliação periódica que nós temos no estágio probatório. Não é, perceba que aqui o servidor ele é estável. Então aqui, isso aqui não existe ainda, pelo menos no âmbito do GDF ainda não tem. Você passa os 3 anos, passou no estágio probatório, então aqui você já é estável. Aí aqui você continua sendo avaliado. Aqui está falando que uma lei complementar ela poderá avaliar o servidor, né, muito parecido com o que foi feito ali no estágio probatório. Mesmo ele sendo estável, ele poderá ainda ser avaliado. Então a gente pode ter uma lei complementar futura que venha regulamentar isso. Vez ou outra, alguns governos colocam a hipótese de querer cobrar isso, às vezes até ameaçam os servidores, vamos cobrar, tem que acabar com a estabilidade, essas coisas assim. Justamente nesse inciso terceiro. No âmbito do GDF ainda não tem. No âmbito da União, que eu saiba, também não tem. Então, poderá acontecer, mas não acontece ainda, tá bom? Então aqui, ó, essa hipótese ela não foi garantida no item. Então aqui, ó, tá errado justamente por conta desse detalhe aqui, ó. Não existe isso aqui na lei, tá bom? 34, vamos lá para não perder tempo. 34 ele fala: no período do estágio probatório, o servidor do DF é vedado a cessão desse servidor a outro órgão. Bem, a gente viu agora há pouco, o servidor pode ser cedido a outro órgão? Pode, então não é vedado não. Está lá no 23, se eu não estiver enganado, 26 que nós vimos, 26. Então é só acompanhar lá no seu material. 35, a 35, então aqui, ó, concurso da Secretaria de Saúde 2018. Estágio probatório, de novo, ele quer saber o que acontece. O servidor que responde processo disciplinar pode desistir do estágio probatório? Pode ou não pode desistir do estágio probatório? Não pode. O servidor em estágio probatório, nós já até vimos isso aqui antes. O servidor em estágio probatório não pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial. Não pode? Pode sim. C. O servidor em estágio probatório tem direito de gozar licença não remunerada. A gente vai ver que a gente até viu questões para trás falando que isso aqui, ele está falando, ó, o servidor não pode gozar licença não remunerada. Letra C, pode sim, tá? O servidor em estágio probatório é defesa é proibido. Exercer função de confiança? Não, pode sim. Ele pode exercer, estágio probatório pode sim exercer. Tá no 26. Quando o servidor acumular licitamente 2 cargos, ou seja, tem o cargo 1 e cargo 2 aqui, em estágio probatório, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor? Sim. Cargo 1, cargo 2. Estágio probatório 1, estágio probatório 2. Eles vão ocorrendo em instâncias diferentes, ou seja, em locais diferentes. Então a contagem é em cada local. Eu não posso somar a nota que eu tive, o tempo de exercício ali em cada um, não. Então acaba que está correto. Então aqui o 35 é justamente essa letra E. Para quem quiser acompanhar a fundamentação, nós já vimos isso aqui. Mas aí eu recomendo que você faça a leitura do 24, 25, 26 e 23. Você vai perceber que é justamente falando dessa parte aqui.
tá bom? Avançando aqui, 36. 36 fala bem assim, ó. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Beleza, até aí tranquilo. Período no qual não poderá a administração pública lhe conceder licença não remunerada ou autorizar seu afastamento sem remuneração, salvo nos casos de afastamento para serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Eu acho que nós já fizemos uma porrada nessas questões aqui, tá? Então o item está corretíssimo. Eu vou buscar isso aonde? 22 e 25. Nós já fizemos, eu não vou voltar. Eu só vou ir naquela parte que a gente não viu ainda, tá bom? 37. Essa 37 eu trouxe para você mais para efeito de curiosidade, para aprofundar um pouco mais. Mas essa aqui provavelmente não poderia vir na sua prova, porque está cobrando uma lei complementar que regulamenta ou que auxilia a Lei Complementar 840, que ela vai tratar e regulamentar especificamente o regime de aposentadoria do GDF. Mas eu trouxe aqui só para você saber quais são as condições, tá? Essa 37 aqui, ela fala que Nina tem 55 anos, então Nina tem 55 anos de idade, exerce efetivamente o mesmo cargo público há 10 anos, então ela está no cargo ali há 10 anos, servidora há 10 anos, e que possui 30 anos de tempo de contribuição conforme a lei complementar. Então ela tem todos esses requisitos: 10 anos no cargo, 30 anos de contribuição e 55 de idade. Aí ele quer saber se ela tem direito à aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária é aquela que você solicita. Quando você percebe que você atingiu o mínimo, você solicita. Então aqui ele está falando, não fará jus, não fará jus, fará jus, não fará jus, fará jus. Ela tem direito sim, tá? Porque olha só, 55 de idade, 30 de contribuição, já teria sim, salvo agora se vier a reforma da Previdência, que aí talvez ela não teria. Mas aqui tá tudo certo, para ela teria sim. E aí, como é uma lei à parte, eu já vou trazer o gabarito para você, que é apenas para a gente discutir qual é essa condição que ela precisava atender. Então, 37, a correta é justamente essa aqui, porque as outras eles vão trazer outros períodos de tempo ali. Então, ela fará jus sim a essa aposentadoria, justamente aqui, porque ela contribuiu, preencheu cumulativamente os requisitos de tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício como servidora pública federal, estadual, distrital e municipal, tempo mínimo de 5 anos no cargo que ela pretende se aposentar e 55 anos de idade e 30 de contribuição. Então ela preencheu todos os requisitos exigidos. Então ela está perfeitinha aqui no enquadramento para poder solicitar a aposentadoria. Então, avançando, 38. O 38 é o seguinte: a quantia referente à indenização recebida por servidor do GDF em atividade deve ser incorporada ao vencimento desse servidor. Então, a questão aqui é saber, ela pode ser incorporada, inclusive ele usou deve, ela deve ser incorporada, a indenização. Gente, essa indenização aqui não tem nada a ver com indenização de processo judicial, não. Indenização aqui, às vezes, é algum incremento que o servidor recebe pela atividade que ele exerce, tá? É como se fosse um adicional. Então, só que a gente não pode falar adicional porque tem outros adicionais, né? Então, aqui por algum motivo do trabalho dele, ele recebe um plus no salário. Não tem nada a ver com indenização de outras coisas, não, tá bom? Então, de processo judicial, não. Então, aqui, ó, 38, se a gente for observar, eu gostaria que você puxasse aí comigo na sua lei. Vamos passear um pouco lá no 74. Então, se a gente puxar aqui, ó, 74, a gente avança aqui, 74. Então, ele está falando, além do vencimento básico, podem ser pagos ao servidor como vantagem as seguintes parcelas remuneratórias. Então, assim, ó, gente, a remuneração do servidor, ela é o vencimento básico mais as vantagens, tá bom? Então, no vencimento básico, você vai ter aqui o vencimento mesmo, o salário, o vencimento, e as vantagens, que aí podem ser as gratificações, os adicionais, os abonos, as indenizações. Só que alguns deles, eles podem ser incorporados, eles incorporam-se ao vencimento, eles vêm para cá. Então, a questão justamente está versando sobre isso.
as gratificações, os adicionais incorporam-se ao vencimento básico. Então a questão está falando, o artigo está falando, o parágrafo está falando aqui, ó, gratificação e adicional entra no vencimento básico. Então, adicional noturno, uma gratificação de função, ela entra aqui no vencimento básico. O restante vai entrar nas vantagens, então abono, indenização, essas coisas assim. Então, o parágrafo 2º está bem claro. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, ela não entra no vencimento ali. Se você acompanhar comigo também, para a gente poder esclarecer mais essa questão, se a gente for puxar aí lá no 103, ele vai regulamentar um pouco mais aqui, ó. O 103 ele vai falar assim, ó, o valor da indenização não pode ser incorporado à remuneração ou subsídio, computado na base de cálculo para fim de incidência de imposto de renda, computado para o cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Então, ele está bem claro que a indenização não pode entrar para efeito na remuneração ali. Tá? Então, o vencimento, essa indenização ela não entra ali. Então, esse deve, não pode. Então, o 38 aqui, ele está errado. 39, para a gente avançar, ele fala bem assim, é considerado irredutível o vencimento do cargo efetivo do GDF acrescido das vantagens de caráter permanente. Então, ele quer saber assim, você tem a remuneração do servidor, é o vencimento mais as vantagens, tá bom? Esse vencimento ele é o vencimento básico, tá? Porém, ele pode também receber aqui as vantagens de caráter permanente. Essas vantagens de caráter permanente podem ser aquelas que a gente falou agora há pouco. Então, ele pode engordar um pouquinho aqui o vencimento básico com essas vantagens de caráter permanente. A questão quer saber que é considerado irredutível o vencimento do cargo, ou seja, esse vencimento aqui, ele é redutível? Sim, ele é redutível. 39, se a gente for a questão 39, eu gostaria que você acompanhasse aí lá no 68 comigo. 68, pega na sua lei, seu material aí, o 68, tá? 68 aqui, vencimento é a constituição das partes de parcelas e compreende. O vencimento se compõe. Então, vencimento aqui, remuneração, então, é o vencimento mais as vantagens. Vencimento, então, você tem o vencimento básico. Essas vantagens que eu estou falando aqui, não são vantagens permanentes. Então, aqui, ó, o caráter indenizatório. Aqui é indenização, as outras coisinhas. Então, aqui, ó, diária, né, essas coisas assim. Então, aqui você tem o vencimento básico e vantagem de caráter permanente. O restante vai entrar do outro lado, tá bom? E aí a questão quer saber mais ou menos nesse sentido. Aí se você olha o 69, está falando assim, ó, os vencimentos ou subsídio são irredutíveis. Então já mata a questão aqui. Quando a gente observa esses dois, a gente já percebe então que tá, então já está bem alinhado aqui o negócio. Tá bom? Então ele está falando aqui, é redutível o vencimento do cargo público efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente. Tá certo. Tá bom? Tá bem claro ali. Então, 40. Vamos no 40 aqui rapidinho. Considere que Maria, grávida, servidora do GDF, exerce atividades consideradas insalubres. Atividades insalubres. Mesmo nessa situação, Maria somente terá direito de ser afastada de tais atividades se a gravidez for considerada de alto risco. Pessoal, pensa só. A mulher já está gestante. Aí ela está desenvolvendo uma atividade insalubre. Aqui está falando que ela só seria liberada se afastada e tal, se fosse de alto risco. Claro que não, né? Já complicou por aqui. Então, se a gente pegar o 40, esses 40, eu gostaria que você fosse lá no 80 comigo. Então, vamos aqui no 80. O 80 está falando assim, ó. Deve haver permanente controle das atividades de servidores em operações locais consideradas insalubres ou perigosos. Insalubre, gente, os professores aí, eu aprendi também com o meu professor aí de Direito do Trabalho, insalubre, né, um macetezinho é que esse aqui, ó, ele mata devagar, aos poucos, e o perigoso ele mata de uma vez. Então, qualquer atividade do servidor que ela pode matar ele naquele exato momento é considerada atividade perigosa. A insalubre é aquela que
provavelmente não mata ele na hora, mas com o tempo, com o passar dos anos, ele pode ficar numa situação de vir a adoecer, tá? Então você tem aí algo que envolve explosão, tal, mexer com gás, alguma coisa assim, perigoso. Insalubre, ele está exposto a algum tipo de, sei lá, material radioativo, algum tipo de elemento químico que venha danificar a sua vida com o tempo. Então é insalubre, tá bom? Ou no sol, o trabalhador trabalha no sol, trabalha com muito calor, com muito frio, trabalha no gelo, na câmara fria, é nesse sentido, tá bom? Aí ele coloca aqui, parágrafo único, a servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em local salubre e serviço não perigoso. Então, ó, local salubre e serviço não perigoso. Esse é o esquema aqui, ó. É justamente o que a questão não falou. Então tem que ser local salubre, local tranquilo, né, que não tem esse tipo de problema e não perigoso. Então ela tem que estar afastada de qualquer tipo de situação dessa. A questão falou que é só quando oferecer alto risco. Não tem nada a ver com isso. 41. O servidor público do DF que exercer função de direção, chefia e de assessoramento ou ocupar cargo e comissão não terá a respectiva vantagem considerada no cálculo dos adicionais de férias. Ora, gente, se o cara recebe aqui a remuneração, o vencimento dele e aqui o restinho, os incrementos, e nesse vencimento vai aqui entrar as verbas de caráter permanente e aqui entra também a gratificação, então ele vai sim, aqui vai contar sim. Na verdade vai contar no todo, inclusive. Normalmente se calcula, no mínimo, deveria se calcular aqui no vencimento básico. Então, inclui sim, entra sim. Aqui, se a gente for observar, a gente pode pegar lá o artigo 77. Então, você dá uma olhada aqui, ó, puxa aí no seu material e acompanha comigo o 77. Sem prejuízo da remuneração, subsídio, cargo efetivo, o servidor fará jus ao valor integral da função de confiança para o qual foi designado. As férias, o adicional de férias e o 13º são salários pagos proporcionalmente aos meses de efetivo exercício. O servidor pode optar, aqui está falando da questão do cargo de comissão. Vamos lá para as férias, 91. As férias. Então aqui, ó, o adicional de férias incide sobre o valor de abono pecuniário. A base de cálculo do adicional de férias não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração ou subsídio. Então, ó, remuneração, vencimento, mais um incremento ali. Então, se é sobre a remuneração, é sobre tudo. Então, não fica nada de fora. Então, o item aqui falou que não terá a respectiva vantagem considerada. Tem sim, é sobre tudo. Tudo. Tá bom? Aí nós temos aqui o próximo, 4.2. Vou finalizar com essa aqui para o bloco não alongar muito. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores, determinou que este participasse da reunião de trabalho em Fortaleza, nos dias 9 e 10 de janeiro. João recebeu o valor das diárias. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme o atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar de repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar. Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve que se afastar do serviço por motivo de saúde. Acerca da situação, julgue o item. João deveria restituir integralmente o valor das diárias em 5 dias contados a partir do dia 9 de janeiro. O tempo de ressarcimento, será que são 5 dias para a devolução dessas diárias, pessoal? Olha. Será que é? Será que não é? Vamos, acompanha comigo aqui. Vamos lá no 105. O servidor que receber diária ou passagem e não se afastar do Distrito Federal por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 72 horas. Então aqui, ó, 72 horas. Então, não tem nada de 5 dias, não. 72 horas, tá bom? Então aqui, já sabemos então que não é o valor lá de 5 dias, então já invalida o item. Tá? Então esse item aqui está incorreto.
Então eu vou encerrar o bloco por aqui, mas o que eu gostaria? Eu gostaria que você, sempre que a gente pegar aqui uma questão, eu gostaria que você acompanhasse na sua lei, no PDF da sua lei, porque é uma forma de você ir estudando a lei para não ficar muito chata, né? Você tem uma lei grande como a 840 e a gente, quando vai estudar, pegar só a lei para depois pegar as questões, às vezes a gente não consegue avançar, vasculhar a lei inteira. Às vezes você lê os 50 primeiros artigos e depois não quer ler mais nada de tanta canseira e acha chato, às vezes alguma coisa assim. O ideal, eu gosto muito quando pegar uma lei assim, de ir treinando questões em cima da lei, porque aí eu consigo ir vasculhando, já aplicando no caso concreto. Então eu acho muito mais produtivo e você consegue ter uma visão mais ampla da lei. Essa metodologia aqui eu gosto, eu sigo essa metodologia nesse curso aqui para vocês. Lembrando que esse curso aqui ele vai estar disponível na plataforma e ele vale não só para o concurso da SEDEST, mas ele vale também para o concurso da SLU, do BRB, se vier, né, Lei Complementar 840, e também da Polícia Civil. Então é um curso, aliás, que ele pega qualquer concurso do GDF desse ano que cobrar a Lei Complementar 840, porque a gente está varrendo aqui a lei inteira, a gente não está excluindo, né, praticamente nada, a gente está tentando avançar pelo máximo de coisas que já foi cobrada aqui. Outra coisa, eu pretendo, não sei se eu já falei isso, mas eu pretendo colocar ao final, a gente vai tentar resolver o máximo de questões até cobrir as 6 aulas, e eu quero resolver o máximo de questões para a gente poder, varrer o máximo da lei, e vou deixar o restante para que vocês tentem fazer, e vou deixar o gabarito na última aula. Na última aula, então, eu vou fazer o post lá do PDF do gabarito, das questões com o gabarito, para que você possa treinar também, porque aqui você acompanhou comigo nas aulas 1, 2 e 3, de que forma a gente pode resolver na questão. Então, se a questão fala sobre remuneração, eu vou lá no capítulo da lei orgânica que fala de remuneração. Se a lei está falando de aposentadoria, eu vou vasculhar toda a parte da lei que está falando de aposentadoria para encontrar a resposta. Então, eu gosto muito desse esquema assim. Você olha qual que é a temática e vasculha na lei onde é que está a resposta, que é uma forma de você gravar, de você buscar ali onde está. Claro que você tem a forma de estudar lendo a lei inteira primeiro para depois ir nas questões, mas eu acho que você tem que ir no que já caiu, para você já ter aquela bagagem. E aí, querendo ou não, você acaba lendo uma coisinha ou outra a mais, você tem uma visão geralzona da lei, e depois você pode ir passando o olho naquilo que você não chegou a fazer. O ideal também é você ir grifando a sua lei, para que você já saiba, na hora de revisar, um dia ou 2 dias antes da prova, você revisar essas questões e você passar o olho, que é uma forma de você fazer uma revisão muito boa, para no dia da prova estar tudo tranquilo. Então, fechando esse bloco aqui, até o próximo, até daqui a pouquinho.